tudo bem? Que bom estarmos aqui juntos para mais um tema da série Apocalipse Revelação de Esperança. Revelações de Esperança. É muito bom estarmos aqui, seja bem-vindo, seja bem-vinda. O Wagner Freitas já está conosco aí, Edson Baense também está aqui conosco, Luciene Silva, Patrícia Souza, que legal, nossos amigos estão chegando, boa noite a todos. Esta noite nós teremos grandes revelações da Palavra de Deus, então gostaria que você convidasse amigos. A palavra de hoje, ela vai com certeza falar aos nossos corações. Vá convidando amigos para abrir conosco a Palavra de Deus. Edson Paes, boa noite, meu amigo, que legal. Luciene, boa noite. É muito importante que nós entendamos a vontade de Deus para as nossas vidas através da palavra dele, né? E a palavra de Deus, ela... Flávio, seja bem-vindo. Flávio Lira, Gláucia, boa noite, bem-vinda, minha irmã. Joel, seja muito bem-vindo. Ok, muito legal, os amigos estão chegando aí. E compartilhe a esperança comigo, seja um missionário comigo da palavra de Deus. Nós cremos que estamos vivendo o tempo do fim. A Bíblia Sagrada, ela deixa isso muito claro para a gente. E Jesus está voltando, né? E este tempo do fim é o momento em que nós devemos nos organizar para alcançarmos o maior número de pessoas possíveis para o reino do nosso Deus. Bom, eu quero lembrar um pouquinho do que estudamos ontem. Lembra? Ontem nós fechamos o sétimo selo do Apocalipse. Nós vimos que o sétimo selo é a volta de Jesus. Boa noite, Cléo, que Deus te abençoe e seja muito bem-vinda. É a volta de Jesus e Jesus voltando nas nuvens dos céus para buscar o teu povo. E no sétimo selo ele recompensa. Ele recompensa, Joel Freitas, bem-vindo também. Ele recompensa o teu povo. Qual povo? O povo fiel que anda com Jesus. Irmã Ana, seja bem-vinda, em obediência ao Senhor Jesus e à sua palavra, né? Então o sétimo selo é a volta de Jesus, é a volta de Jesus, ok? Está se preparando com a sua família, quer ajudar outros a se prepararem, então envia esta mensagem, este vídeo para alguém. Eliette, bem-vinda também, minha amiga, que Deus te abençoe, tá bom? Vamos orar para a gente começar o tema de hoje? Então vamos orar. Grande Deus, Pai de amor, Pai querido, nós queremos agradecer ao Senhor por estarmos juntos aqui para estudarmos a Tua Palavra e pedimos neste momento em que vamos abrir o livro sagrado, que o Senhor possa iluminar a nossa mente e iluminar o nosso coração para entendermos a Tua vontade. Continue conosco, em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá? Abra a tua Bíblia, nós vamos percorrer alguns textos especiais. Eu tive que dividir o tema de hoje em duas partes, ok? As duas testemunhas de luto e a mensagem dos três anjos. Hoje nós vamos estudar a primeira parte, que é as duas testemunhas de luto. Amanhã nós vamos estudar a sequência desta mensagem, que é a mensagem dos três anjos, ok? Então, o início, a metade do estudo, nós vamos ir até a metade hoje e amanhã nós completamos. Marisa, Marcos, seja bem-vindo, ok? Muito legal, os amigos estão chegando aí. Lembrando, eu queria deixar registrado aqui uma coisa especial para você. A partir de domingo, nós vamos transferir o horário deste seminário para as 20 horas, ok? Então não se confunda, o horário desse seminário, domingo, será às 20 horas, ok? Então, coloca na agenda. Fernanda Torres, seja bem-vinda também. Coloque na sua agenda a partir de domingo.
o seminário do Apocalipse, Revelações de Esperança, ele estará a partir de 8 da noite, ok? 8 da noite. Seja bem-vinda, Clau Souza. Seja muito bem-vinda, tá bom? Jesus te ama. Fique conosco aí. Hoje vamos estudar juntos, então, muito especial, as duas testemunhas de luto e a mensagem dos 3 anjos. Quem são estas duas testemunhas? Gabriel Babo, seja bem-vindo. José Maia também, esteja conosco aí. Quem são essas duas testemunhas que estão de luto e a mensagem dos 3 anjos? Quais são estas 3 mensagens e quem são os 3 anjos? Nós vamos estudar. Primeira parte hoje são as duas testemunhas de luto. Chama os amigos, é a mensagem importante. Thaís Lima já chegou, já está conosco. Ok, então vamos lá. Então vamos avançar. O Edson está perguntando se no domingo nós vamos ter ainda a Semana Santa. Não, a Semana Santa vai até sábado, tá bom, Edson? Até sábado, ok? Então vamos lá. Duas testemunhas. Quem são as duas testemunhas de luto e a mensagem, as 3 mensagens do Apocalipse? Vamos lá? Vamos avançar aqui. Antes vamos orar pedindo a Deus para nos iluminar. Grande Deus, fale aos nossos corações nesta noite, Senhor. Ao abrirmos a Tua palavra, que o Senhor possa falar à nossa mente, aos nossos corações, para entendermos a Tua vontade para as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá? Ok? Então, vamos entender quem são estas duas testemunhas que estiveram de luto e quais as 3 mensagens especiais da palavra de Deus a mim e a você. A mim e a você. Vamos ver? Primeira parte, as duas testemunhas. Bom, as duas testemunhas, elas estiveram de luto durante, isso precisa estar na sua mente, e nós vamos ver na Bíblia já já, durante a perseguição que se abateu aos cristãos, que durou 1260 anos. De 538 a 1798. Vamos ver isso na Bíblia? Abra sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 11, versículo 3. Apocalipse, capítulo 11, versículo 3. Apocalipse, capítulo 11. Abra aí a palavra. Apocalipse, capítulo 11, versículo 3. Diz assim a palavra de Deus: darei poder às minhas 2 testemunhas, e elas profetizarão durante 1260 dias, vestidas de pano de saco. Ok? Bom, em profecia, você já conhece, isso está em Números 14, 34 e Ezequiel 4, verso 6. Em profecia, um dia equivale a um ano, ok? Um ano, tá legal? Um dia equivale a um ano, profeticamente falando, na conversão profética, tá bom? E aqui, como Apocalipse, nós estamos estudando, mais de 90% do livro do Apocalipse é profético, não entende como se lê. Ana Paula, seja bem-vinda também. Então, nós vamos entender que nesse caso aqui, essa profecia, o Marcos está me ajudando aí, que o ventilador está soprando som, então vamos resolver isso agora, Marcos. Muito bem, meu amigo. Ok, que legal, muito obrigado por esse feedback aí. Em profecia, um dia equivale a um ano profético. Um dia equivale a um ano profético, ok? Então, esses 1260 dias, na verdade, equivalem a 1260 anos. E olha, capítulo 11, verso 3 diz assim, capítulo 11, versículo 3 diz assim: darei poder às minhas 2 testemunhas, e elas profetizarão
durante 1260 dias. A palavra de Deus, durante 1260 dias, estaria profetizando, pregando, ok? Só que em conversão profético, que bom, Analice, maravilha, muito obrigado. Em conversão profética, um dia equivale um ano, tá bom? Então estas duas testemunhas, na verdade, iriam pregar 1260 anos. Ok? Durante 1260 anos, essas duas testemunhas iriam pregar. Então, peraí, já descarto uma coisa aqui. 1260 anos, onde duas testemunhas iriam pregar, logicamente não são duas pessoas, tá claro? Porque em nossos dias, e esta profecia ela é aplicada até os nossos dias, de 538 a 1798, né? Já na era cristã. Então esta profecia não se aplica a duas pessoas literalmente pregando o evangelho durante 1260 anos. Então quem são estas duas testemunhas que durante 1260 anos estaria pregando, testemunhando? Vamos ver? Vamos ver então? Bom, eu quero abrir a Bíblia com você e quero abrir lá em João, capítulo 14, versículo 26. Evangelho de João, Mateus, Marcos, Lucas, João, capítulo 14, versículo 26. Diz assim: mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará no meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse. O Espírito Santo, o Conselheiro, o Consolador, que o Pai envia, vai fazer com que os servos de Deus entendam e sejam levados à verdade. Capítulo 15 do Evangelho de João, verso 26. Capítulo 15, versículo 26. Diz assim: nesse dia, capítulo 15, versículo 26, diz assim a palavra de Deus: quando vier o Conselheiro ou o Consolador, que eu enviarei a vocês da parte do Pai, o Espírito da verdade que provém do Pai, ele testemunhará a meu respeito. Como que o Conselheiro testemunha da parte do Pai a respeito de Jesus? Capítulo 16, verso 13 até o verso 14. 16, 13 a 14. Diz assim, a palavra de Deus diz assim: mas quando o Espírito da verdade vier, o Espírito Santo é o Espírito da verdade, ele os guiará a toda verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir, e lhes anunciará o que está por vir. Verso 14 agora. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu, e tornará conhecido a vocês. Tudo que pertence ao meu Pai, tudo o que pertence ao Pai é meu. Por isso eu disse que o Espírito Santo receberá do que é meu e tornará conhecido a vocês. Aí, nós já vimos que o Espírito Santo vai conduzir a igreja à verdade. Vai conduzir as pessoas à verdade. Ele não fala dele, ele testemunha da verdade. Ele fala do Pai. Na obra do Espírito Santo é dar testemunho do Pai e do Filho.
é apontar, é levar as pessoas a Jesus. Qual é o veículo? Qual é a base que o Espírito Santo usaria para levar a verdade, para testemunhar do Pai às pessoas? 1 Pedro capítulo 1, versículo 21. 1 Pedro, Atos, Romanos, Coríntios, isso aí. 1 Pedro capítulo 1, versículo 21. Diz assim a palavra de Deus: por meio dele, vocês creem em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e o glorificou, de modo que a fé e a esperança de vocês estão em Deus. Estão em Deus. A nossa fé, a nossa esperança está em Deus. E somente por meio dele é que conhecemos a vontade de Deus. E eu quero que você avance um pouquinho mais. Agora em 2 Pedro. Avance só um pouquinho. E olha o que diz a palavra de Deus. Capítulo 1, versículo 21. Pois jamais a profecia teve a origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. Boa noite, Lenita. Boa noite, Melo. Luciana, seja bem-vinda. Vejam o que lemos aqui. O Espírito Santo nos conduz à verdade. O Espírito Santo vai dar testemunho de Deus. O Espírito Santo inspiraria homens, sopraria na mente de homens a palavra de Deus, e a palavra de Deus nos instruiria. Seria o canal, o meio pelo qual o Espírito Santo nos instruiria ou nos instrui ao conhecimento da verdade. Logo, o que são as testemunhas? Se as testemunhas, durante 1260 anos, mantiveram firmes o testemunho de Deus, falando de Jesus, falando do Espírito Santo, falando do Pai, apresentando a verdade, mesmo debaixo de ferrenha perseguição. O que seriam as duas testemunhas? Claro que seria a palavra de Deus. O Antigo Testamento e o Novo Testamento. Olha como o próprio Jesus falou sobre isso. Evangelho de João, capítulo 5, versículo 39. Mateus, Marcos, Lucas, João, capítulo 5, versículo 39. Assim diz a palavra. Diz assim: vocês estudam cuidadosamente as Escrituras, porque pensam que nelas vocês têm a vida eterna. E são as Escrituras que testemunham a meu respeito. Olha as duas testemunhas aqui na minha mão, que durante 1260 anos profetizou, pregou, ergueu e defendeu a verdade. E quem é o autor destas duas testemunhas? Marinalva, bem-vinda, o Espírito Santo. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você sabe que a Bíblia tem cerca de 40 escritores, mas apenas um autor. Um autor. 2 Pedro 1:21, nós lemos há pouco. O Espírito Santo. Essa aqui são as duas testemunhas de Deus aqui na terra, que está profetizando, pregando. Alguém disse que a palavra de Deus, as duas testemunhas, é a única arma que atira e não mata o ser humano. Ou melhor, poderia dizer, mata o velho homem, ressurge um novo homem. A palavra de Deus, as duas testemunhas. As duas testemunhas.
Salmo 119, 105, olha que coisa linda. Nós conhecemos esse texto de cor, mas eu gosto de abrir a Bíblia e ler com você. Há poder quando nós abrimos a Bíblia. Salmo 119, 105, diz assim a palavra do Senhor. A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. É a testemunha. A palavra de Deus é a testemunha. Bom, amigos, nós já descobrimos aqui que a palavra de Deus são as duas testemunhas, Antigo e Novo Testamento. Tá claro? As duas testemunhas, que durante 1260 anos, Terezinha, seja bem-vinda, testemunhou do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Já descobrimos quem são as duas testemunhas do Apocalipse 11. Agora, a Bíblia Sagrada, Novo e Antigo Testamento. Agora, que período é esse de 1260 anos em que a palavra de Deus testemunhou poderosamente? E o que estava acontecendo nesse período que chamou tanta atenção e que ficou registrado profeticamente falando na palavra de Deus? E agora está patente, visível a todos nós. Vamos ver que período é esse? Ok? Vamos ver que período é esse? Foi o período de perseguição. Ou seja, os 42 meses, ou 1260 dias, 42 vezes 30, 1260. Nós já estudamos sobre isso. Que vai desde o edito de Justiniano de 538, lembram? Até que Berthier, o general de Napoleão Bonaparte, prende o Papa Pio VI em 1798, cessando assim a perseguição dos cristãos. Glória a Deus, não é, Marcos? Vinícius, meu amigo. Glória a Deus. Precisamente, durante 1260 anos exatos, profeticamente falando, as duas testemunhas, a palavra de Deus, pregou o evangelho na França poderosamente. Foi ali, nesse cenário. O povo de Deus foi duramente perseguido. Durante esta época, apesar da brutalidade das perseguições, o Velho e o Novo Testamento continuaram dando testemunhos do amor de Deus. Continuavam mostrando para as pessoas que somente Jesus podia salvar. Somente Jesus podia levantar e erguer o ser humano. Agora, olha o capítulo 11, verso 7 do Apocalipse. Capítulo 11, versículo 7 do livro do Apocalipse. Olha que revelação tremenda. Capítulo 11, verso 7 diz assim: quando eles tiverem terminado o seu testemunho, o Novo e o Antigo Testamento, a besta que vem do abismo os atacará, e irá vencê-los e matá-los. Quando a palavra de Deus terminar o seu testemunho, a besta que vem do abismo, ou seja, o próprio Satanás, irá atacar as testemunhas. Como que funciona isso? A palavra de Deus iria morrer? Como assim? Porque diz que iria matar. Paula Souza está assistindo conosco também, Deus abençoe. Cristina Cândido. Já vimos que as duas testemunhas são a palavra de Deus, mas a besta que vai surgir do abismo, Satanás, vai tentar contra as duas testemunhas, Novo e Antigo Testamento, e irá matar? Vamos ver? Vamos ver se Satanás vai conseguir êxito em destruir a palavra de Deus? Capítulo 11 do Apocalipse, verso 11 e verso 12. O bonito do Apocalipse é isso. O próprio Apocalipse se revela. E quando você não encontra a revelação no livro, a revelação está em algum canto da palavra de Deus. É assim que funciona ao estudar o livro do Apocalipse. Vamos ver então se Satanás vai ganhar realmente essa? Capítulo 11, verso 11 e verso 12. Mas depois de 3 dias e meio,
entrou neles quem? Nas duas testemunhas, na Bíblia Sagrada, Antigo e Novo Testamento. Um sopro de vida da parte de Deus. E eles ficaram em pé, e um grande terror tomou conta daqueles que os viram. Uau, que lindo! Então eles ouviram uma forte voz do céu que lhe disse: subam para cá. E eles subiram para os céus numa nuvem, enquanto seus inimigos olhavam. Olha o que o Senhor Jesus disse: embora Satanás tentaria destruir as duas testemunhas na França de 538 a 1798, embora durante 3 dias e meio, ou seja, equivalente a 3 anos e meio, as duas testemunhas foram mortas, silenciadas, depois de 3 anos e meio, a Bíblia diz, ela ressurgiria e colocaria medo, terror, porque ninguém pode vencer a palavra de Deus. A palavra de Deus é eterna. É a expressão da vontade de Deus. A palavra de Deus, o inimigo tentou. Aliás, você sabia que a Bíblia desmascara Satanás? É por isso que ele tem ódio da Bíblia? A Bíblia fala, e nós vamos estudar juntos aqui, porque há tantas religiões. A Bíblia diz que há caminhos que ao homem parecem caminho de vida, mas o fim desse caminho é de morte. Satanás tem ódio da Bíblia porque esse livro desmascara-o. Este livro revela a mentira, o engano, o engodo. Este livro desmascara os anjos de Satanás. Este livro desmascara o anticristo. Este livro desmascara o falso profeta. Este livro revela quem é a besta, o que é a marca da besta, para que eu e você não sejamos corrompidos com a marca da besta, com as doutrinas de Babilônia. Tudo isso você vai conhecer aqui. Muita revelação. A palavra de Deus poderosa. Por isso o inimigo tem tanto ódio. Por isso que durante 3 anos e meio ele tentou suplantar a palavra de Deus. Suplantar a palavra de Deus. A profecia fala 3 dias e meio. Mas lembram? Cada dia, profeticamente falando, equivale a 1 ano. 3 dias e meio, 3 anos e meio. Durante 3 anos e meio, a palavra de Deus estaria morta. Mas no final de 3 anos e meio, ela levantaria com poder e colocaria terror. Ou seja, ela seria pregada, estudada, distribuída, proclamada poderosamente. Vamos ver como se cumpriu? Essa profecia se cumpriu na França. Os 3 anos e meio foram exatamente o reinado de terror da Revolução Francesa. Qualquer livro de história que apresente a Revolução Francesa vai mostrar o quão terrível para os cristãos, para a verdade, para o moral, para a religião foi a Revolução Francesa. Este período de 3 anos e meio em que a palavra de Deus foi tirada da França, foi proibida de ser estudada, foi proibida de ser lida, as igrejas foram fechadas, os cultos foram proibidos, cristãos foram mortos, houve um decreto na Assembleia Legislativa que decretou que Deus não existia, não há Deus. E isso foi motivo de regozijo para toda a França. 3 anos e meio. E durou exatos, queridos, pasmem vocês, cumprimento profético, segurança profética. Isso está registrado na história, confirmando a palavra de Deus. De 26 de novembro de 1793 até 17 de junho de 1797. Exatos 3 anos e meio. A França entrou numa decadência moral.
uma decadência espiritual, financeira, política. Trevas durante 3 anos e meio pairaram sobre a França. Sabem por quê? Porque durante 3 anos e meio a França não queria saber de Deus. Fecharam suas igrejas, perseguiram cristãos, mataram famílias, cristãos, perseguiram a palavra, decretaram que a Bíblia era balela, decretaram em uma sessão do Congresso que Deus não existia e introduziram uma prostituta, simbolizando que, olha, vamos seguir a razão. Aqui é a razão, a palavra é mito, a Bíblia é mito, Deus não existe. Por isso a França mergulhou em trevas morais, trevas espirituais. Por isso, durante 3 anos e meio, simbolicamente é dito na profecia que a palavra de Deus morreu. Mas no final dos 3 anos e meio, quando 17 de junho de 1797, o governo francês, vendo a decadência em que resultou a França por causa do decreto, por causa de ir contra a palavra de Deus, ir contra a vontade de Deus, tentar tirar Deus do seu país. Em 1797, esse decreto foi anulado e outra vez permitiu a prática da religião na França. Assim, então, cumprindo o que lemos no verso 12, no verso 11 do capítulo 11 do Apocalipse. Mas depois dos 3 dias e meio, ou seja, 3 anos e meio, entrou neles um sopro de vida da parte de Deus, e eles ficaram em pé, e um grande terror tomou conta daqueles que ouviram. Também, queridos, algumas coisas que aconteciam ali na França, para vocês verem a decadência desta nação, quando esta nação abandona a palavra de Deus. Eu quero dizer uma coisa para você, querido. Por que muitas pessoas entram em decadência? Muitas famílias dilaceradas, lares destruídos, sonhos arrasados. Sabeis por quê? Porque fazem como a França fez. Durante 3 anos e meio, a França decretou a não existência de Deus, tirou a Bíblia, fechou as igrejas, não queria saber de Deus. Foi a decadência, foi a destruição. Se você tira Deus da sua vida, você vai à decadência. É destruição que você procura para a sua vida quando você tira Deus do centro. Ah, queridos, talvez alguém possa estar perguntando: por que a minha vida está assim? Será que Deus está no trono da sua vida? Será que você está deixando Deus reinar? Ou está fazendo como a França, que buscou a sua própria decadência, tirando Deus do trono e colocando a sabedoria humana, o conhecimento humano no lugar de Deus? A razão sem Deus é tola. E foi isso que aconteceu com esta nação. Quer ver decisões tolas que essa nação tomou? Sem Deus tomamos decisões erradas, decisões tolas. Sem Deus erramos mais e acertamos menos. Sem Deus somos errantes. Sem Deus somos como uma folha seca levada por vários ventos, levada para vários lugares. Sem Deus estamos à deriva, sem direção. Sem Deus não chegamos a um porto seguro. Sem Deus não sabemos de onde vamos, para onde para onde iremos, qual o nosso papel neste mundo. Sem Deus não há esperança, não há alegria, não há razão de viver. Olha o que aconteceu com esse país. Eles criaram uma semana, entre aspas, de 10 dias.
Nesses 10 dias, você podia escolher o seu sábado, qualquer dia que fosse. Eles também suplantaram o sábado do Senhor. Aí você sabe o que aconteceu. Trevas morais, trevas espirituais. A França se abateu. Negou-se abertamente a existência de Deus. Uma mulher imoral, uma prostituta, foi levada diante do Senado francês e diante das pessoas apresentaram aquela mulher e disseram: essa aqui é a nossa deusa, a razão. Deus não existe. A Bíblia é balela. E olha o que tornou a França, nesses 3 anos e meio, escuridão total. Ficou proibido todo tipo de culto religioso. Amigos, tem alguma coisa semelhante aos dias de hoje? Tudo isso durou exatamente 3 anos e 3 anos e meio, como disse o profeta, a profecia do Apocalipse. Porém, o testemunho bíblico não só ressuscitaria, mas se elevaria a sua fama. A palavra de Deus subiria ao céu, não só elevaria, não só ressuscitaria, a palavra de Deus seria ressuscitada nos corações das pessoas, mas ela seria elevada, ratificada. Em 1804, em 1816, olha isso aí, como a palavra de Deus subiu, como ela foi erguida, exaltada, elevada. Foram organizadas as primeiras e maiores sociedades bíblicas no mundo. E o livro de Deus iluminou o planeta, inundou o planeta Terra e iluminou o planeta Terra. Constituiu-se no livro mais vendido, mais distribuído de toda a história do planeta Terra. Você sabia que mais de 95% das pessoas do planeta Terra têm a palavra de Deus em suas mãos? O livro odiado, o livro que a França tentou destruir, o livro que a Revolução Francesa suplantou durante 3 anos e meio, tentou suplantar, foi elevado às alturas, foi publicado, é traduzido. E hoje quem não tem pelo menos uma tradução da Bíblia Sagrada em sua casa? Quem não tem? Sim, queridos. Eu quero dizer para você que a palavra de Deus, as 2 testemunhas que haviam pregado durante 1260 anos, no período de perseguição, a palavra de Deus venceu e vai continuar vencendo. Eu costumo lembrar nos meus sermões, sabe por que a Bíblia tem na sua maioria a capa preta, tradicionalmente capa preta? Na sua maioria existem Bíblias de outras cores, capas de outras cores. Mas a Bíblia sempre vai ter a capa preta, em honra, em luto, a homens, mulheres, crianças, jovens, que deram a vida de 538 a 1798, exatos 1260 anos em que a palavra pregou. Homens e mulheres morriam por amor ao Evangelho, por amor à palavra. E ela, na sua maioria, tem a capa preta, em luto, em honra, em respeito a estes homens valorosos, guerreiros da palavra, que a Bíblia diz, o apóstolo Paulo, na galeria dos heróis da fé, em Hebreus 11, homens que o mundo não é digno, mas que se entregaram a Jesus e que deixaram a palavra conduzir a sua vida e que durante 1260 anos testemunharam da palavra de Deus. Eu não sei se você, não sei
qual é o seu problema. Um problema comum a todos nós, eu sei. Nós estamos em uma quarentena, em um isolamento. Não sei quanto tempo vai durar, mas, querido amigo, aproveite esse momento para você ir às duas testemunhas, para você ir à palavra de Deus, comer a palavra de Deus, se alimentar da palavra de Deus, fazer da palavra de Deus seu alimento, fazer da palavra de Deus seu livro de estudo. Não durma sem ir à palavra de Deus, não vá para o trabalho sem ir à palavra de Deus, não leia nada, nenhum outro livro, nada, sem antes você meditar na palavra de Deus. Eu quero fazer um apelo a você. Amanhã nós vamos terminar esse estudo. Hoje nós estudamos e entendemos quem são as duas testemunhas, a Bíblia Sagrada, Novo e Antigo Testamento. Durante quanto tempo ela foi perseguida? Ela pregou, testemunhou 1260 anos, 3 anos e meio a França iria tentar matá-la, mas no final de 3 anos e meio ela ressurge e em casas, sociedades bíblicas, a palavra de Deus é traduzida para todo mundo poderosamente. Mas eu quero dizer uma coisa para você: de nada adianta você saber disso tudo se você não deixar este livro transformar a sua vida. Você quer deixar esse livro transformar a sua vida? Assim como transformou a minha, assim como transformou a vida de pessoas que você conhece, assim como transformou a vida de Davi. Davi adulterou, matou, mentiu, e Davi se tornou amigo de Deus. Assim como transformou a vida de Abraão. Você quer deixar que a verdade de Deus te liberte, te transforme? Ame esse livro, leia esse livro, medite nesse livro, obedeça esse livro. Amém? Glória a Deus, Deus seja louvado. Amanhã nós vamos ver que as duas testemunhas falam de 3 anjos. 3 anjos com 3 mensagens poderosas para mim e para você. E que a igreja de Deus, nesse tempo, deveria pregar essas 3 mensagens. Está curioso? A igreja de Deus, nós vamos estudar sobre a igreja verdadeira de Deus. Mas já vou dar uma dica. Amanhã, a igreja verdadeira de Deus precisa pregar estas 3 mensagens. É o Apocalipse dizendo para nós quais as mensagens que a igreja deveria pregar nos dias de hoje, o tempo do fim que conhecemos. Amanhã, 3 anjos e suas preciosas mensagens que devem ser pregadas por nós hoje, no tempo do fim, nos dias de hoje. Vamos orar? Vamos orar. Grande Deus, Pai de amor, Pai querido, obrigado, Senhor, por mais esse estudo. Obrigado, Senhor, porque a Tua palavra poderosa falou aos nossos corações. E eu quero te pedir uma bênção especial para cada pessoa que nos ouviu, para cada pessoa que vai nos ouvir. Em nome de Jesus, Senhor. Entra nos lares, nos corações dessas pessoas. Transforma as suas vidas. E que a palavra de Deus, a testemunha poderosa, que possa, ao eles lerem, ao eles obedecerem, que possa trazer vida à vida deles, que possa libertá-los, como diz a Tua palavra. Te agradeço desde já, em nome de Jesus. Amém. Queridos, só lembrando, daqui a pouco, 8 da noite, teremos a Semana Santa, tá bom? Semana Santa com um tema maravilhoso, com o pastor Luiz Gonçalves. Amor escrito com sangue. 8 da noite, não perca, que Deus te abençoe. Amanhã às 18 horas, 3 anjos do Apocalipse e suas mensagens apocalípticas. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Daqui a pouco estaremos juntos assistindo a Semana Santa no YouTube, 8 da noite, o canal Novo Tempo, tá bom? Está no YouTube, canal Novo Tempo, TV Novo Tempo, 8 da noite. Deus abençoe, um forte abraço aí. Leoneide, Lenita, que Deus abençoe a todos, tá bom? Um forte abraço.
divulgue a esperança, envie esse vídeo para quantos você puder, tá bom? Que Deus os abençoe grandemente. Um forte abraço e até amanhã. Um grande abraço.